aí, vocês estão bom? Eu tô feliz. Mano, chegamos a 1000 inscritos. Sério, muito obrigado a todos vocês. Bom, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando dos capítulos que não foram adaptados na primeira temporada de Fukashi no Uta. E nesse vídeo eu vou continuar de onde o anime parou. Eu sou o Victor e nesse vídeo eu vou trazer um resumo do que vai acontecer na segunda temporada de Fukashi no Uta. Antes de continuar, eu queria fazer uma correção em relação ao vídeo que eu postei dos capítulos que não foram adaptados. Porque, na conversa do Akun e o Yamorin, ele cita os 3 principais desejos. E a correção é que não é desejo, e sim necessidades. Eu levei em conta o que estava escrito no mangá, mas estudando um pouco sobre a pirâmide de Maslow, eu vi que o certo a falar são as 3 necessidades fisiológicas que um humano precisa para viver. Tem diferença de desejo e necessidade. Por exemplo, eu estou com sede. A necessidade é beber água. O desejo é eu tomar um suco de limão que parece laranja e tem sabor de tamarindo. Bom, essa foi a correção e bora pro vídeo. A história vai continuar exatamente de onde parou, depois do episódio 13, com o beijo da Nasuna e o Yamorin, que foi o capítulo 46. Já o capítulo 47 vai começar com a Nasuna indo até a casa do Hatsuka para agradecer por ele ter deixado o Yamorin ficar lá por causa da detetive. E o Hatsuka pergunta por que ela não veio no corredor como uma pessoa normal. É que eles estão conversando na varanda da casa do Hatsuka. Bom, o Hatsuka fala que é difícil colocar bom senso na cabeça dela, mas pede para tocar o interfone da próxima vez. E a Nasuna fala que fará isso na próxima. E o Hatsuka diz que ela não é a única, que as outras vampiras também aparecem lá chamando para beber. E fala que dos vampiros, ele é o mais sensato. Só que ele fala isso desse jeito. Não deu pra levar muito a sério. A Nasuna pergunta se ele usaria pessoas como cadeira se fosse normal. E ele responde que ela entendeu errado, que geralmente ele se senta naquele sofá. Mas como a Nasuna está sentada ali, não tem onde ela se sentar. Por isso, o descendente dele se ofereceu para servir como cadeira. Então o descendente do Hatsuka fala que está fazendo isso por vontade própria. Quem te deu permissão para falar? Bom, a Nasuna fala que veio conversar sobre o Yamorin e o convida para beber por conta dela. Sim, a mesma Nasuna que não se junta com os outros vampiros está convidando ele para beber. E o Hatsuka fica sem acreditar. Nem eu acreditei nisso. Bom, ela diz, se ele estiver muito ocupado com os descendentes dele, para marcar em outra hora. E nesse momento, o Hatsuka responde decidido que vai. E os descendentes dele ficam frustrados, falando para ele não ir, que ele é um mentiroso, que ele prometeu passar tempo com eles. E o Hatsuka se vira para eles com um olhar todo fofinho e diz que é para eles esperarem porque quando ele voltar, vai dar muita atenção para eles. E eles ficam tipo, nós te amamos, Hatsuka. Então o Hatsuka pergunta se ela quer falar sobre o Yamorin. A Nasuna tenta desconversar, falando que só queria beber, e ele fala que não esperava que a insociável Nasuna iria até ele não só para agradecer, mas também convidar para beber. E que ouviu da Nico sobre o acordo que fizeram para transformar o Yamorin em descendente dela. E pergunta para a Nasuna se ela quer algum conselho para fazer o Yamorin se apaixonar por ela. Só que antes de beberem, eles vão fazer uma pequena pausa. E o Hatsuka nos presenteia com essa bela visão da Nasuna. Sério, muito obrigado, Hatsuka. Ele fala que a aparência de sempre da Nasuna não é das melhores, mas as roupas que ela usa são muito estimulantes para um adolescente como o Yamorin. E que é estranho ela não usar nada além de roupa íntima por debaixo daquele casaco. A Nasuna responde que o jeito que ela se veste é mais fácil de se mover. Aí o Hatsuka se anima e fala que ela deveria fazer o oposto e colocar roupas mais difíceis de se mover. Pronto, a Amy tem um concorrente digno agora. Bom, então eles chegam até o bar e a Nasuna começa a se perguntar o que vai fazer com o Yamorin a partir de agora. Então Hatsuka fala que ela está tão fofa que ele quer beijar ela de língua e que o garoto dentro dele está despertando. Hatsuka tira o zóio dela, ela é do Yamorin. A Nasuna diz para ele não falar isso com uma cara tão séria e que é estranho. Realmente o Hatsuka tem a mesma loucura que a Amy. Ele diz que se o Yamorin gosta da aparência de sempre dela e passa bastante tempo com ela, não seria normal se ele sentisse o mesmo que o Hatsuka está sentindo. Então, a Nasuna percebe que o Yamorin pode não ver ela de maneira sexual. O Hatsuka fala que não seria isso. E ela continua falando que quando eles foram para um motel, o Yamorin poderia estar no clima por causa do ambiente. E o Hatsuka pergunta se eles foram para um motel. É, Hatsuka, a Nasuna tá ligeira, levou o Yamorin pro motel. Aqui que foi? Vocês assistiram o anime? Ela foi porque pensou que seria legal. E o Hatsuka pergunta se ela realmente achou que seria legal. E fala uma coisa que nós não tínhamos percebido. Nasuna, você é a mais interessada em romance entre nós, não é? E ele continua dizendo que esse amor por piadas obscenas que a Nasuna gosta, na verdade, é a incapacidade de ela ser honesta com os sentimentos. A Nasuna, toda envergonhada, tenta falar que não é isso e que ama piadas obscenas, mas ela percebe que ele está certo. E como é muita coisa pra cabeça dela, ela pede pro Hatsuka pedir mais cerveja. Bom, depois de um tempo, o Hatsuka chamou o Yamorin para onde eles estão, e ele vê a Nasuna dormindo. O Yamorin pergunta o que aconteceu, e o Hatsuka responde que fez ela beber demais, e pergunta se ela não está fofa. O Yamorin responde que sim, e o Hatsuka fala para dizer isso quando ela acordar, e que a Nasuna ficaria muito feliz. E o capítulo termina com o Yamorin carregando a Nasuna e refletindo sobre o que o Hatsuka disse. Ela vai ficar feliz, né?
A Nasna é fofa. Ela sempre é. E a Nasna acorda nesse momento em que ele está falando e fica toda corada. Bom, esse foi o capítulo 47, que vai ser o episódio 1 da segunda temporada. Eu acho que o episódio 1 da segunda temporada vai ser adaptado do capítulo 30, em que o Yamorin conversa com a Akun depois de ele virar um vampiro. Aí depois vem o capítulo 47, com a Nasna indo agradecer ao Hatsuka. E por fim, vem o capítulo 30, porque no final do capítulo 30, o professor pergunta sobre Mahiro. E isso é legal porque vai ter um gancho para a introdução da Hoshi Mikiko, que é a antagonista da história. E os capítulos 48 e 49 são a introdução dela na história. E esse capítulo vai começar com Mahiro se encontrando com ela, e apresentando para nós quem é ela. Essa é a Hoshi Mikiko, a pessoa por quem eu anseio. Ela conversa comigo quando eu venho trazer as encomendas da loja de flores. Com o tempo, eu comecei a me sentar do lado dela, para conversar. No início, eu achei que ela estava me zoando, mas ela nunca me tratou como uma criança, e isso me deixava feliz. A Kiko sempre diz as palavras que eu quero ouvir. Bom, durante essa apresentação dela, eles estão conversando sobre a briga que o Mahiro e o Yamorin tiveram no episódio 12. Então a Kiko pergunta por que eles brigaram. E o Mahiro responde que o amigo dele está bagunçando de noite, e que não vai parar, e que isso deixou ele maluco. Ela pergunta se ele bateu nele, e o Mahiro fala que nunca faria isso. A Kiko diz que foi só uma brincadeira, e pergunta se ele começou a odiar esse amigo. Eu respeito muito o Cole. Eu sei que ele é muito esforçado, e muito independente. Já eu sou diferente, mas eu nunca conseguiria odiá-lo. A Kiko fala que está tudo bem, que eles podem só fazer as pazes quando tudo acabar. Já na página seguinte, o Yamorin está conversando com a Akira, e ela está desapontada com ele, por ele estar fazendo todas aquelas coisas divertidas sem chamar ela. Os de verdade ela sabe quem são, Yamorin. Bom, o Yamorin pergunta se ela está com raiva. A Akira fala que não, mas só de pensar que o amigo de infância dela estava passeando à noite, tendo várias aventuras e flertando com uma garota, como que ela iria ficar com raiva? Pouco aí ela tem um ponto. Ele se desculpa com a Akira e fala que gostaria de explicar tudo para ela, mas ele também não sabe o que fazer nesse momento. A Akira fala que entendeu e chama ele de fugitivo, e pergunta se está tudo bem de ele ficar ali fora. O Yamorin fala para ela não tirar sarro dele, e que vai ficar tudo bem se ele ficar no quarteirão da casa deles. Então vem o flashback da detetive ligando para o Yamorin. Como a gostou, quer dizer, como a detetive conseguiu o número dele? Uma tremenda de uma stalker, é que ela é uma detetive muito habilidosa. Bom, a detetive fala que conversou com a polícia e diz que está tudo resolvido, e que não seria muito persuasivo usar esse método para não deixar o Yamorin sair à noite, mas sim deixar ele aproveitar a amável noite dele. Bom, basicamente a detetive está aprontando algo e o Cole está com mau pressentimento sobre isso. A Akira fala que não se importa de ele virar um vampiro, mas se ele se tornar um, ele vai ter alguns descendentes. E, em algum momento, vai precisar tomar sangue, mas ela vai odiar muito se ele ficar igual aquele professor do episódio 11. O Yamorin começa a pensar sobre o que ela disse, e diz que vai tentar não ter descendentes. Então a Akira fala que vai deixar ele tomar o sangue dela primeiro. Cara, isso não é uma amiga, é uma prefeita. Ele olha pra ela e começa a rir, e fala pra ela não se apaixonar. E a Asai chama ele de idiota. É quando chega o Mahiro. Eles começam a se encarar, e o Mahiro pergunta se eles não vão parar de ser amigos depois que o Yamorin virar um vampiro. O Yamorin responde que sim. Então, o Mahiro diz que não aceitou tudo isso, mas se o Yamorin virar vampiro e ficar com sede, pode tomar o sangue dele. Pô, isso não é um amigo, é um prefeito, só não pode se apaixonar. Ih, lá ele! Bom, o Yamorin começa a rir e fala que ele disse a mesma coisa que a Akira. É quando a Kiko chega e pergunta se eles fizeram as pazes. O Mahiro se assusta e fala que era pra ela esperar. E a Kiko responde que só queria ver se ele estava bem. Então a Kiko se apresenta para o Yamorin e fala que o Mahiro contou um pouco sobre ele. E a Akira olha pra ela e fala que é um mulherão da... Realmente. Bom, aí eles se apresentam, e quando o Yamorin aperta a mão dela, ele tem a mesma sensação que teve no episódio 11. Então o Yamorin fala que vai ter que ir, que marcou de encontrar alguém depois dali. Eles ficam tentando entender porque ele foi embora, e a Kiko percebe que ele deixou cair o celular dele, e fala para irem procurar ele para devolver. Enquanto isso, o Yamorin está pensando por que o Mahiro está andando com uma vampira, e a Kiko encontra ele, e pergunta por que ele tem cheiro de vampiro. Então o Yamorin pergunta se ela é uma vampira, e a Kiko fala que é ela que deveria perguntar isso. Ele pergunta se o Mahiro sabe disso, e a Kiko fica sem saber o que responder. E o Yamorin fala que está tentando se tornar um vampiro por conta própria, e por isso passa um tempo com uma vampira, que no caso é a Nasna. E sabe que para os vampiros conseguirem tomar sangue e fazer descendentes, engana as pessoas. Mas como o Mahiro é amigo dele, ele se importa com o que ela está fazendo. Depois do Yamorin dizer isso, a Kiko olha fixamente para ele e começa a se aproximar. E com um jeito todo fofinho pede para ele não dizer nada ao Mahiro.
Cara, isso foi inesperado. Quando eu li isso na primeira vez, eu realmente achei que ela ia atacar ele ou algo assim. Eu não sei se eu consegui mostrar como eu li isso. Bom, o Yamurin achou que ele ia falar algo como: se você contar, eu vou te levar de arrasta. Ou algo assim. E a Kiko fala que a vida dele é bem triste e entrega o celular pra ele. Cara, eu amei essa frase que ela disse, mano. Ela fala que vai contar para o Mahiro e que não está com ele para transformá-lo em um descendente. Por conta disso, ela não sabe o momento certo para contar para ele. O Yamurin, depois de ouvir isso, se pergunta se ela seria uma boa pessoa. Spoiler, não. Então, ele pede desculpa por ter duvidado dela, e que percebeu que ela não está tentando enganar o Mahiro, e fala pra Kiko contar para ele, porque o Mahiro sabe da situação dele, e se ele não aceitar, é melhor ela ser honesta com o Mahiro. Então a Kiko olha pra ele, e eu tenho medo dessas expressões que ela faz, e fala que quer encontrar a hora certa de contar para ele, e pergunta se ele sabe o que acontece com a empada foda. Nesse caso, eles vão supostamente de arrasta. Do que vocês estão falando? Do nada o Mahiro brota ali. Fica tranquilo, Mahiro. É só seu melhor amigo conversando com a garota que você tá afim. Não tem nada de estranho nisso. Então a Kiko solta um grito e fala para o Mahiro que veio ver como que o Yamurin era e que não vai esconder isso dele. E diz que é uma vampira igual aquele professor que ele viu. Desapontado, né? Isso te satisfaz, Yamurin? Bem, até logo. E ela fala que não tem intenção de transformar o Mahiro em descendente dela, mas como ela foi descoberta, é melhor eles se separarem. Então o Yamurin começa a pensar, o que eu deveria fazer? Eu não quero machucar o Mahiro, mas será que ela realmente quer ser amiga dele? Isso, assim como eu, mas eu estou no meio desse romance. E nessa hora, o Mahiro pega na mão dela e fala para ela não ir embora assim sozinha. E a Kiko fala que ela é uma vampira e pergunta se está bem com isso. Ele responde que não sabe, mas ele gosta dela. E o capítulo termina com a Kiko coringando e falando em pensamento: transformar o descendente com sucesso. Talvez esse garoto... Mano, é isso que vai acontecer na segunda temporada. Eu não vou trazer de onde o anime parou, porque a segunda temporada vai ser lançada esse ano. Ainda não tem nada prevista, mas eu acho que o anime vai ser lançado perto do Halloween, porque essa segunda temporada é focada na detetive, e o arco do Halloween é um dos pontos chaves dessa temporada. Porém, eu vou trazer uns capítulos em que mostra alguns personagens que serão introduzidos na segunda temporada, e também alguns pontos importantes, como por exemplo o passado da Nazna, e também a introdução de alguns personagens, como o meu vampiro favorito, que é o LG, que ele é um vampiro gordo e otaku. Ele é foda, mano. E eu também queria agradecer a vocês pelos 1000 inscritos no meu canal. Sério, muito obrigado. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscreva no canal e tchau!